primeiro trimestre de 2015 está sendo marcado pelos ajustes fiscais do governo federal, que determinou elevação de juros, aumento de impostos, do preço do combustível e da energia. Diante disso, a previsão dos especialistas, que já era ruim para este ano, ficou pior. Mato Grosso, por exemplo, gerou menos 38% de empregos no começo deste ano em relação a janeiro do ano passado, apesar de ter fechado o mês com saldo positivo. Na média nacional, o país perdeu quase 82 mil postos de trabalho. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o economista Jonil Vital de Souza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Depois das manifestações aí do último domingo no país todo, com mais de 2 milhões de pessoas nas ruas, a presidente Dilma Rousseff foi ontem à TV e de novo insiste que o governo federal não errou na administração da economia. A única concessão que ela faz é de que, de repente, teve um problema de dosagem. O fato é que todo mundo sabia o diagnóstico, que era para economizar, e no ano passado foi a gastança por conta da eleição também. E o problema já vinha de antes. Como resolver isso? O governo passa por uma crise de credibilidade, né? Como você disse. Momentos antes, durante o período eleitoral, o governo a todo instante negou que faria os ajustes. A todo momento ele disse que a situação era ótima, o pleno emprego estava vigente, mas se percebia a deterioração de alguns fatores da economia. Os fundamentos da economia não eram bons. Nós temos, assim, rapidamente, né, a questão da balança comercial, ela foi se deteriorando, a inflação, ela elevou para um patamar acima da meta de governo, atingindo já uma expectativa de 7,7%. O crescimento da economia cada vez está menor, então essas decisões teriam que ser tomadas, mas aí talvez ela não errou somente no tamanho, mas errou no time, no tempo de tomar aquela decisão. Tem uma outra situação também, a população está vendo ela perdendo poder de compra, ela apertando o cinto, mas o próprio governo não faz, como o Lúcio falou agora há pouco, não se economiza. A máquina pública continua gastando muito. É muito bem lembrado, né? Nós temos aqui no Brasil, de forma geral, o valor, o total da nossa carga tributária atinge cerca de 37%. Então, nós temos uma carga tributária extremamente elevada a nível do mundo, né? Principalmente se comparado com o país do porte do Brasil. E o que acontece agora nos anúncios anunciados? Novamente, a grande parte das adequações feitas vão para o lado que seria para o governo mais tranquilo, ou seja, o aumento das tributações. Então, um exemplo aí da questão da CID, os aumentos da PIS/COFINS sobre folha de pagamento, sobre faturamento das empresas, e na prática, o que a sociedade sente falta é um ajuste sério no sentido de redução dos custos. Evidentemente que o país ele passa, inclusive com esses escândalos que estão acontecendo, uma crise não só com a questão da corrupção, mas da própria gestão. Então é necessário que se dê a utilização adequada dos recursos públicos arrecadados. O nível de tributação é bastante elevado, 37% em média se tributa. Ou seja, mais uma vez o ajuste não vai ser feito pelas vias que deveriam ser feitas. Redução dos custos do governo e a aplicação adequada desses recursos arrecadados, né? Principalmente nos campos básicos de saúde, educação, segurança, que o país tem mais necessidade. E a crise econômica, que já é grave, tem aí um outro ingrediente muito complicado, que é um verdadeiro terremoto político, né? Quer dizer, o presidente da Câmara, que é do PMDB, teoricamente aliado do atual governo, aliado do PT, ele está como quem está na oposição, acusando o seguinte: olha, se tem corrupção, o problema é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo. E aí, como compatibilizar no momento de fazer esses ajustes que são tão necessários na economia? Os políticos vão dizer, bom, agora é a população que vai pagar a corrupção da Petrobras. Esse viés político do momento que o país passa é uma situação extremamente preocupante. A tal ponto que uma pesquisa recente com empresários do estado de Pernambuco, eles colocaram a questão da crise política acima da questão cambial, acima da questão da política econômica internacional. Por quê? Porque o governo pode tomar as medidas anunciadas, né, de ajuste fiscal, mas se nessa crise política ele não tem a devida conversa com o legislativo e as medidas não forem aprovadas, realmente a situação de ajuste fiscal que é necessário
que o país faça, ela vai ser bastante prejudicada. Agora, evidentemente que o ambiente político ele depende de outras variações, ou seja, da própria credibilidade do governo em fazer a coisa correta, né? Poderia se anunciar juntamente com um pacote de ajuste de tributação, também um pacote de reforma administrativa. Por exemplo, tem mais de 40 ministérios, né? Então, como que você trabalha as situações onde você realmente imputa para a população, para o empresariado, uma parte dessa adequação, mas e a parte do governo? Ela realmente está sendo cumprida na totalidade? Nós estamos vendo, o senhor citou agora uma pesquisa de Pernambuco, mas os empresários se sentem da mesma forma aqui. Inseguros, não investem, não contratam. A partir da indústria, depois vai para o varejo ali, comércio. Como que a gente vai sentir essa questão do emprego nos próximos meses? A gente citou dados de janeiro, que já apresentaram queda para Mato Grosso. A expectativa, quando a gente fala em economia, uma das principais situações que movem o empresariado para o investimento é justamente a expectativa. Se ele tem indefinido o cenário, evidentemente que ele não vai fazer os investimentos necessários para que volte a um nível de emprego melhor e a atividade econômica realmente cresça. Então, o retardamento dessas medidas e essa, talvez assim, como citou agora há pouco, o próprio presidente da Câmara Federal, em discussão com a presidente da República, quem vai tomar uma decisão de investir? Então, é uma situação que pode levar a essa demora nos investimentos. O país, aliado a isso, nós temos uma situação já de queda não só do número de emprego, mas já começa a repercutir a renda do trabalhador, com possibilidade de redução de salários, né? E isso, evidentemente, que a renda do trabalhador, o salário e o emprego, ele é utilizado para fomentar a economia, para gerar mais empregos. Então, há uma certa letargia. E enquanto não se sair desse cenário de divergência política, as decisões que têm que ser tomadas e implementadas poderá ficar muito mais tarde, a repercussão disso seria muito pior para o país. E aqui em Mato Grosso, como entender aí a declaração, por exemplo, do presidente da Federação das Indústrias, que disse que a crise não chega aqui? É possível isso? Parece até que nós estamos falando, aqui não é Brasil? Talvez o Mato Grosso ele tenha algumas características, assim, tem crescido acima da média do Brasil, mas evidentemente que uma situação de desajuste da inflação repercute no nosso consumo diário. Se o trabalhador perde renda, ele vai consumir menos. Por outro lado, nós temos alguns cenários que em tese repercute bem, que o dólar mais alto favorece a nossa exportação. Mas, por outro lado, esse dólar mais alto ele também pressiona os custos da própria produção, uma vez que parte dos insumos que a agricultura utiliza, elas também são por matéria-prima importada. Então, ele pode ter um rendimento, um faturamento maior das exportações, mas, por outro lado, pode ter uma redução do lucro pelo aumento do custo. E, na verdade, assim, o Estado é um Estado que tem uma produção grande, mas ele depende, evidentemente, que o cenário brasileiro esteja também adequado para ele. Então, tudo que a gente consome vem de fora, os salários são necessários para o consumo nosso diário e, evidentemente, que quando nós temos, por exemplo, o ajustamento das tarifas de energia elétrica, todo esse recurso que vai ser carreado para pagamento de imposto, eles vão deixar de ser utilizado no consumo. Evidentemente que eu tenho uma situação aí, talvez de pior da receita do Estado, que vem fazendo também no atual governo um processo de ajustamento do equilíbrio fiscal. Mas prova justamente que esse cenário nacional afeta e afeta muito foi a paralisação do transporte, que a reivindicação do setor era junto ao governo federal e acabou também sendo junto com o governo do estado a questão do ICMS. Aí nessa questão, uma opinião do senhor, é possível o estado mexer também no bolso para ajudar a reduzir os impactos desse setor que é muito importante? Aí, já puxando também o assunto, o ICMS da energia, já que a custo da energia está muito alto, não dá para baixar também, já que o governo vai aumentar a arrecadação porque a energia está mais cara? Assim como o governo federal, o governo do estado também passa por ajustes, né? Então, foi as declarações do governo de que haveria um déficit de 1 bilhão e 700 milhões, faz com que você tenha que equilibrar despesa e receita. Então, é um momento extremamente difícil você falar em redução da tributação do ICMS, no frete, por exemplo, e ao mesmo tempo você tem que manter um nível de despesa. A receita que vale para o governo federal vale para o estado do Mato Grosso. Há necessidade de se adequar a receita com a despesa. Não há, como a gente diz em economia, não há almoço grátis. Então, se você tem um nível de despesa, você vai ter que ter um nível de receita para suportar aquilo. De outra forma, vira déficit, vira insegurança. E a insegurança, ela também atrapalha os investimentos.
o senhor é economista e já esteve em outras épocas, é lógico, né? Na Secretaria de Fazenda. O governo do Estado divulgou na semana passada, no final de semana, de que houve um rombo superior a 100 milhões de reais na Secretaria de Fazenda. Isso é só gestão? Não, né? Eu acho assim... Falta de controle de gestão? Eu acho, numa opinião sobre a questão da própria corrupção, a melhoria da gestão, ela ajudaria no combate à corrupção. Então, há necessidade, isso em todos os setores da economia brasileira, não apenas no setor público, mas quando nós vemos um viaduto ou uma estrada recém-construída que estraga, quer dizer, eu tenho problemas com engenharia, tenho problema, às vezes, com outros segmentos, com o judiciário, temos problemas com diversas categorias profissionais que há necessidade que o país melhore e melhore a sua gestão de forma geral. Evidentemente que o setor público também ele passa por isso, ainda mais que você tem uma variância política. Indo para um viés do que a gente está discutindo, uma das pautas principais desse momento de crise política é a reforma política, né? A forma de financiamento das campanhas políticas. Porque tudo que acontece nessa relação de financiamento da campanha, evidentemente que é cobrada depois. E a cobrança depois, muitas vezes, acontece na forma de corrupção, de retirada de dinheiro público que deveria ser aplicada nas prioridades de governo, com saúde, educação, segurança. Isso aí vai para beneficiamento de particulares. Então, é necessário que se pense urgentemente em algumas reformas, entre as quais a política, a reforma tributária, a melhoria da complexidade da legislação brasileira, né? O senhor falou agora há pouco sobre discussões paralisadas. O que o senhor poderia citar para a gente? Por exemplo, a divisão do ICMS dos produtos eletrônicos, da comércio eletrônico? Nem tudo, assim, como trabalhando na área tributária, infelizmente, nem tudo está na nossa governabilidade aqui no estado do Mato Grosso, né? Você mencionou bem corretamente isso aí. Então, o Pacto Federativo faz com que uma grande parte das receitas, 70% da receita é arrecadada pelo governo federal. Uma parte menor fica com o Estado e uma parte menor ainda com os municípios. E muitas das complexidades do sistema tributário, ele vem justamente dessa falta de acerto entre os estados. Você provoca uma guerra fiscal, a guerra fiscal, cada estado vai defender o seu quinhão e torna cada vez mais complexo a vida dos empresários, a vida dos cidadãos. Então, o país teria também que passar por uma discussão adequada de qual nível de receita fica com os estados, qual nível de receita fica com a União e com os municípios. E essa reforma tributária é uma discussão muito difícil, porque o governo federal não gosta de repassar nada para os estados e os estados também não gostam de repassar nada para os municípios. Um exemplo maior aí, essa questão do FETAB agora. O governo vai ser obrigado a repassar, mas diz que, por enquanto, não sabe quando vai fazer isso. Você é bem lembrado, ninguém quer perder, né? E, na verdade, assim, quando a gente fala em reforma tributária, não só a questão da carga tributária, mas da simplificação é necessária. E essas discussões demoram muito a amadurecer. Eu acompanhei, desde quando eu entrei na Secretaria de Fazenda, há cerca de 10 anos, várias mensagens, vários projetos de reforma tributária e, infelizmente, não saiu. Às vezes, falta a decisão de querer fazer. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Muito obrigada. Tranquilo.